Olá, vou falar sobre o tema Impactos da Pecuária Extensiva sobre a Biodiversidade na Amazônia. Bom, na nossa apresentação nós vamos abordar alguns tópicos que são eles: agronegócio e Amazônia, impactos do desmatamento, causas do crescimento da pecuária na Amazônia e como ir além disso para gerar mais riqueza na região. Ainda dá para salvar a Amazônia? Estratégias para restaurar a Amazônia. Como conciliar o crescimento da pecuária com a conservação ambiental. E nossa estratégia é mostrar esses impactos negativos que a pecuária vem causando na Amazônia, como também mostrar soluções para minimizar tal impasse. O agronegócio é um dos setores que mais tem contribuído para o crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. A pecuária bovina, em particular, tem tido um papel de destaque nesse cenário. O Brasil tornou-se em 2003 o maior exportador de carne bovina do mundo. Porém, grande parte do crescimento da pecuária tem ocorrido na Amazônia, o que contribuiu para o plantio de pastos. A Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas, bem como a floresta amazônica. É considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Não é exclusivamente brasileira, sendo, portanto, encontrada em outros países. A fauna é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos e lianas e trepadeiras. Cerca de 17% do bioma foi devastado nos últimos 50 anos, considerando a abrangência em outros países. O bioma apresenta cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, 4.196.943 quilômetros quadrados, segundo o IBGE. Esse mapa são os focos de calor da Amazônia, esses pontos vermelhos, que se encontra a maioria no oeste da Amazônia. A Greenpeace identificou diversas áreas já queimadas, inclusive dentro de outras áreas protegidas. A Greenpeace é uma ONG formada especialmente em pautas relacionadas ao meio ambiente. Quais são os impactos do desmatamento? É possível fazer uma lista abrangente de tudo que se perde com o desmatamento, mas alguns dos principais impactos são os seguintes. Os desmatamentos ameaçam a biodiversidade. Muitas espécies da fauna e da flora entram em extinção, pois não conseguem garantir a sua sobrevivência nas pequenas reservas que restam de seus ecossistemas. Mudanças climáticas podem causar mudanças climáticas negativas em escalas regionais e até mesmo globais, entre elas a alteração da circulação de vapor de água reciclado na Amazônia, que por sua vez pode reduzir as chuvas na região centro-sul brasileira, onde se concentra a maior parte da produção agrícola nacional. Degradação do habitat. As novas rodovias que permitem que as pessoas e madeireiros alcancem o coração da bacia amazônica têm provocado uma fragmentação geral na floresta úmida tropical. A estrutura e a composição das espécies sofrem o efeito dessa fragmentação da paisagem, e o mesmo acontece com o microclima. Tais fragmentos paisagísticos são mais vulneráveis às secas e aos incêndios florestais, alterações que afetam negativamente uma grande variedade de espécies animais. Perda do ciclo hidrológico. O desmatamento reduz os serviços hidrológicos providenciados pelas árvores, que são fundamentais. No Brasil, uma parte do vapor de água que emana das florestas é transportado pelo vento até as regiões do Centro-Sul, onde está localizada a maior parte da atividade agrícola do país. Impactos sociais. Com a redução das florestas, as pessoas têm menos possibilidades de usufruir dos benefícios e dos recursos naturais que esses ecossistemas oferecem. Isso se traduz em mais pobreza e, em alguns casos, essas pessoas podem ter necessidade de se mudar de lugar e de procurar outras áreas para garantir o seu sustento. Ainda dá para salvar a Amazônia? Bem, o futuro da Amazônia está ameaçado por diversas atividades predatórias, como a extração de madeira, a mineração e a conversão da floresta em pastagens e áreas de agricultura. Apesar dos grandes esforços que têm sido feitos para a conservação da Amazônia, a perda anual da cobertura florestal permanece em níveis alarmantes
Isso pode deflagrar mudanças na Amazônia, inclusive reduzir as chuvas e aumentar as secas. E isso terá um impacto significativo na biodiversidade da região e até mesmo nas mudanças climáticas em nível mundial. Estratégias para restaurar a Amazônia. Restaurar florestas não é apenas plantar árvores. É preciso avaliar com calma cada paisagem, definir quais as melhores estratégias e buscar maximizar os benefícios para a população local. Por isso, a Aliança defende uma abordagem de restauração que integra as muitas estratégias e atores envolvidos. É preciso entender a paisagem como um mosaico de diferentes usos da terra e de diferentes intervenções. Por exemplo, em áreas recém-abertas e próximas de grandes fragmentos florestais, a melhor estratégia para a restauração pode ser apostar numa regeneração natural ou regeneração natural assistida. Essas intervenções são de baixo custo e de grande eficiência para a recuperação da floresta. Já em áreas com maior aptidão agropecuária, a restauração em sistemas integrados podem fazer a diferença. Modelos como os sistemas agroflorestais, os SAFs, ou integração pecuária e floresta, IPF, por exemplo, permitem que o produtor rural mantenha sua produção agrícola ao mesmo tempo em que restaura florestas, com a possibilidade de obter renda por meio de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros. Criar unidades de conservação. É preciso proteger as terras públicas ricas em biodiversidade e ambientalmente sensíveis. A criação de novas unidades de conservação em regiões de baixo potencial agrícola seria a estratégia economicamente eficiente e politicamente menos custosa para atingir este objetivo. No entanto, será importante também proteger áreas de alto interesse biológico, localizadas em zonas com potencial pecuário. Nesse caso, os custos políticos e financeiros seriam maiores devido à pressão local para a utilização destas áreas. Combater a ocupação ilegal e promover o manejo de florestas públicas. É necessário combater a ocupação ilegal e o desmatamento de terras públicas florestadas. Assim, a escassez de terras baratas para expandir a pecuária estimularia os produtores a aumentar a produtividade nas áreas já desmatadas. As terras públicas deveriam ser destinadas para a produção de madeiras e outros produtos por meio de manejo florestal, o que permitiria conciliar o crescimento econômico e conservação. Aperfeiçoar a gestão ambiental em terras privadas. Para isso, era necessário fortalecer a fiscalização ambiental, diminuir a impunidade contra crimes ambientais, garantir que os critérios públicos só sejam destinados a proprietários rurais que respeitem a legislação ambiental e regulamentar a recomposição de reserva legal de acordo com o novo Código Florestal. Como prevê o Código, a regulamentação envolverá o zoneamento ecológico e econômico para definir as regiões em que os proprietários rurais devem recompor a vegetação nativa em até 80% ou 50% da área total do estabelecimento. Essa estratégia conjunta poderia direcionar os investimentos da pecuária para as áreas com melhor potencial agropecuário, estimular investimentos no aumento da produtividade dos pastos já existentes e melhorar a gestão ambiental em terras privadas, como também garantir a conservação de extensas áreas ricas em biodiversidade. Então, como ir mais além disso para gerar mais riqueza na região? As pessoas que sobrevivem na Amazônia, elas sobrevivem muito da pecuária, né? Então, assim, nós precisamos mostrar que além dessa pecuária existem outras formas de sobrevivência. A verdadeira alternativa é a economia da floresta em pé, em substituição à economia da destruição da natureza que predomina hoje. Essa economia do conhecimento da natureza é composta de elementos que já existem de maneira precária ou que ainda não existem, mas são potenciais. Os que existem de maneira precária precisam ser desenvolvidos, referem-se às cadeias de valor baseadas em produtos da floresta em pé. O açaí é um exemplo mais emblemático. O rendimento de 1 hectare de açaí é muito superior ao de 1 hectare de soja. Isso é uma coisa assim, assustadora. 26,8 mil para o açaí e 2,8 mil para a soja por ano em 2015. Há outras cadeias de valor relativamente existentes, como castanha do Pará, borracha e piscicultura, mais exploradas em condições muito precárias. A piscicultura de peixe de água doce em cativeiro na Amazônia tem a vantagem sobre as formas mais conhecidas de piscicultura em cativeiro, como o salmão. Os peixes de água da Amazônia criados em água doce não são carnívoros, logo o impacto ambiental é mais baixo. Além disso, o turismo ecológico do mundo cresce 15% ao ano e na Amazônia ele tem um potencial de crescimento imenso. E aí vocês ficam com as referências.